Getsêmani. O sofrimento que Jesus passou pode ser definido como um tipo de aflição fisiológica que o seu corpo humano estava vivenciando no jardim do Getsêmani, que era um local onde ele orou em agonia pouco tempo antes de ser preso. A Bíblia afirma em Lucas capítulo 22 e o verso 44 que o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Alguns médicos explicam que o suar sangue é uma condição extremamente rara chamada de hematidrose e que pode acontecer em pacientes que estão sob uma grande quantidade de estresse emocional e tensão. Isso acontece por causa do estouro de pequenos vasos que estão abaixo das glândulas sudoríparas, que são glândulas responsáveis por produzir o suor, e assim o sangue se mistura com o suor, fazendo com que a pessoa transpire sangue literalmente. O flagro. Os carrascos, quando foram açoitar Jesus, eles utilizaram um chicote curto chamado flagro, que era usado para rasgar as costas, ombros e as pernas da vítima. Esse instrumento de tortura era formado por um bastão de madeira com tiras de couro, e na ponta dessas tiras eram amarrados ossos pontiagudos e bolinhas de metal. As primeiras chicotadas fizeram com que as camadas externas de tecidos de Jesus se abrissem. Elas estraçalharam a pele e as camadas de gordura, deixando em carne viva. E as chicotadas começaram a chegar aos músculos e tendões, produzindo tiras sangrentas de carne rasgada. E durante o doloroso processo, esse chicote rompeu todos os vasos sanguíneos naqueles tecidos, ocasionando uma imensa perda de sangue. E tudo isso Cristo passou, além de zombarias, abuso físico, psicológico, cuspes e insultos. Coroa de espinhos. Jesus estava em um estado de dor imensurável, mas o açoitaram ainda mais quando colocaram uma coroa de espinhos, e eram espinhos longos e não daqueles facilmente encontrados em roseiras. Além disso, o couro cabeludo é uma das porções do nosso corpo com maior número de vasos sanguíneos, e esses espinhos penetrando causariam dores terríveis e agonizantes acompanhada de uma grande perda de sangue. Além disso, os golpes deferidos na cabeça de Jesus irritavam os nervos, ativando regiões sensíveis do rosto como o músculo orbicular e infraorbital. A cruz. Jesus ainda foi forçado a carregar uma cruz pesada até o Gólgota, e a madeira pesava cerca de 50 quilos. Com isso, as dores se manifestavam quando a madeira da cruz encostava e fazia atrito em seu corpo dilacerado, e ainda mais nas quedas de Jesus. E durante essas 3 quedas, segundo os médicos, existe uma grande chance dele ter batido o peito, podendo contar com a possibilidade de uma lesão cardíaca. Além disso, após chegar ao local da crucificação, a vítima era jogada sobre a cruz no chão para ser pregada. Alguns estudiosos afirmam que os pregos não foram colocados na palma da mão, pois não suportariam o peso do corpo, mas foram introduzidos entre o rádio e a una, ou seja, no espaço entre a palma da mão e o pulso. E nesse espaço encontra-se o nervo mediano, que faz ligação com o cérebro, e ao inserir pregos de até 18 centímetros, esse nervo é rompido, causando uma dor aguda. E ao levantar a cruz, esse nervo é esticado, causando uma dor inimaginável. E qualquer movimento que Jesus fizesse na cruz causaria choques e vibrações dolorosas nesse nervo. E a cada vez que ele tentasse tomar fôlego, ele estaria agonizando, pois respirar era extremamente doloroso, uma vez que cada respiração de Jesus, ele tinha que elevar as costas dilacerada. A lança. A Bíblia diz em Marcos capítulo 15, o verso 25, que Jesus foi crucificado de 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde. Isso significa que ele ficou pendurado por cerca de 6 horas. Além disso, o Evangelho de João ainda narra que após a morte de Jesus, um soldado transpassou uma lança nele e saiu água e sangue. Os cientistas tentam explicar que a água poderia ser um fluido pleural, que seria o acúmulo de líquido entre os tecidos que revestem o pulmão e o tórax, ou que com a lança o soldado rompeu o pericárdio, que é uma membrana externa que envolve o coração.
E o sangue teria que vir de uma artéria pulmonar ou de uma veia pulmonar, aorta, veia cava ou do próprio coração. Então, diante de todo esse cenário, note que há um propósito envolvido. Jesus entregou sua vida, foi condenado e morreu inocentemente, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, por amor a mim e a você, para que hoje eu e você pudéssemos ser livres, livres de toda a condenação, livres de vícios, livres de excesso de vazio, livres da escravidão dos nossos próprios desejos. Ele ainda suportou o que nenhum ser humano suportaria, além do peso da cruz, o peso de todos os pecados da humanidade. Por isso, enquanto você tem vida, há solução, há perdão e salvação. E tudo isso você encontrará somente em Jesus Cristo.